Bem, eu vou conversar agora com o empresário Leopoldo Couceiro, diretor da Quadra Engenharia, construtora e incorporadora de grande importância no mercado paraense. Leopoldo, é um prazer conversar com você. Tudo bem? Tudo bem, Mauro? Boa noite. Obrigado por mais uma vez nos receber aí no seu programa. Bem, É sempre um prazer. A Quadra acaba de emplacar 34 anos de sucesso. Você não tinha ainda nem nascido e a Quadra já estava lá, né? 43. São Explica para nós, 43 anos. tu já falaste 43 anos? É, eu 43, inverti, isso. é incrível, São legal, 43 anos. Ela foi fundada em 79, em julho de 79. muito legal. E me diga uma coisa, da onde é que veio o nome Quadra? Eu lembro que você já falou uma vez, mas eu não lembro o detalhe. Já, o nome Quadra surgiu porque a empresa inicialmente tinha 4 sócios. Ah, tá. E então era meu pai, Antônio Coceiro, minha mãe, Lúcia Coceiro, mais o Armando Couceiro, meu tio, arquiteto paraense, e o Alberto Rubim, sócio do Armando Couceiro. Eram os quatro inicialmente. Logo com um ano de empresa, eles saíram e continuaram os meus pais, e ela voltou a ser Quadra no início dos anos 90, quando eu e meu irmão passamos então a integrar o quadro societário da empresa, e ela voltou a ser Quadra. E no decorrer dos anos a coisa modificou e hoje somos sócios apenas eu e meu irmão. Bem, você tem noção de metragem quadrada construída? No último levantamento que a gente fez, a gente está com aproximadamente 3 milhões de metros quadrados construídos, única e exclusivamente de obra civil. Não tem estrada, não tem loteamento, é realmente obra civil. É algo, unidades habitacionais, unidades de negócios. Você tem também esse número? Unidades, não, esses números muito específicos não tem, mas unidades, por exemplo, no momento nós estamos com 1.200 em obra, com mais 400 que estão iniciando ainda nesse semestre. Nós vamos para 1.600 unidades habitacionais em obra no momento, mas a gente conta aí também nesses metros quadrados todos uma gama infinita de hospitais, estádios de futebol, ginásios, obras dos mais variados, E obras públicas, indústrias, né? supermercados, tanto públicas quanto privadas. Recentemente entregamos a nova sede do Ministério Público Federal, estamos executando o Hospital da Mulher Senhora de Nazaré, lá na Gentil, onde funcionou o antigo INCOR. Então, temos obras das mais variadas frentes à Quadratua. Quantos empregos gera? No momento, nós estamos com 1.200 funcionários, diretos hoje, mas dentro dos nossos canteiros de obra, se a gente considerar os indiretos, os terceirizados, a gente está com aproximadamente 1.500 operários. Durante muito tempo, a Quadra foi apenas construtora, inclusive construiu muito para incorporadoras, para terceiros, e depois ela se tornou também uma incorporadora. Quando aconteceu isso e por quê? Isso foi a Quadra teve no seu decorrer desses 43 anos algumas viradas de chave. E no final dos anos 90, a gente resolveu que a gente precisava criar as nossas obras, que a gente precisava incorporar para que a gente não dependesse sempre de obras de terceiros que aparecessem. Então foi quando nós idealizamos o nosso primeiro empreendimento dessa nova etapa. Já havíamos feito vários outros antes, no passado, em parcerias, tudo isso. Mas aí, nesse determinado momento, isso foi em 1999, nós então adquirimos um terreno e lançamos um prédio nessa nova etapa, que foi o edifício Centurion, na municipalidade, um apartamento por andar com 300 metros quadrados, e vendemos o prédio inteiro em 60 dias. Então, a gente sentiu que a gente estava realmente no caminho certo e fomos em busca e fomos crescendo, e graças a Deus hoje nós estamos com 12 empreendimentos imobiliários em obra e com 4 na prancheta para serem lançados nos próximos 12 meses. E um banco de terrenos, com certeza, né?
Temos temos algumas áreas sendo negociadas, já temos algumas áreas próprias e sempre focando no diferencial das áreas, no diferencial dos produtos, para que a gente consiga também, claro, como objetivo de toda empresa, faturar, ter lucro, mas também gerar muitos empregos e fazer com que Belém se torne uma cidade mais bonita. Vocês lançaram, entregaram um prédio comercial na Doca, que é muito respeitado, muito interessante, e agora vocês estão concluindo na Braja Guiar, o primeiro empreendimento comercial na Braja Guiar, não é isso? Isso, por incrível que pareça, a Brasca é uma rua que sempre foi muito comercial, sempre teve esse viés de comércio, de muitas lojas, de serviços, de restaurantes, não tinha um prédio comercial. E nós lançamos o Quadrabras Corporate, que já finalizamos a estrutura, já estamos iniciando revestimento, e é um prédio que hoje nós temos ainda 10% apenas das unidades para serem comercializadas, que foi um sucesso total de venda. E fora esse comercial, os demais são todos residenciais, né? Sim, no momento, sim. Nós hoje estamos dentro de um ano entregando o Will Paládio, que é na Doca número 01, que é um apartamento de 620 metros quadrados, com 6 vagas de garagem, quadra de tênis, um apartamento excepcional, projetado pela Coceira e Rubim, com paisagismo do Benedito Abud, com interiores do Oscar Micail, e que com certeza vai ser um ícone na nossa cidade. E fica bem ao lado do Quadra Corporate, que é esse prédio que você citou na Doca, que também é ao lado do Sunset Boulevard. Então, ali são 3 prédios, um junto ao outro, que foram empreendidos, construídos pela Quadra. Você falou agora nesse empreendimento de luxo, você viu que agora a tendência é o uso de marcas de luxo no lançamento de empreendimentos imobiliários, né? Vocês estão de olho nisso? Isso é uma tendência, a gente está sempre de olho nisso. Hoje a gente já busca algumas empresas de fora, a gente já tem projetos assinados pelo João Armentano, que é o Piazza by Quadra, Benedito Abud, que é o maior escritório de paisagismo do Brasil, o Lux Design, que são 2 torres, o Concept Living, são projetos de interiores assinados pela Fernanda Marques, que é hoje uma das arquitetas mais requisitadas do Brasil. Temos o Oscar Micail, que assinou interiores do e o Paládio. Então, a gente está realmente sempre focado nessa tendência que é usar sempre mais o design e a experiência do pessoal. Temos em Belém uma gama extraordinária de arquitetos, tanto que a gente não abre mão que os nossos projetos sejam feitos em Belém, pelos escritórios locais. Hoje nós estamos executando projetos de diversos arquitetos locais, mas a gente sempre usa esses de fora para dar um tchan a mais para interiores, para paisagismo, apesar de termos em Belém excelentes profissionais que atuam nessa Isso área. agrega valor ao produto? Você consegue cobrar algo a mais por esse valor? De pessoas Mauro, famosas no paisagismo, no design? agrega muito pouco em sentido de valores, mas eu acho que a gente contribui muito para o embelezamento, para fazer o diferente, para a arquitetura É uma local, para o cortesia luxo. urbana. É uma cortesia urbana. Fora isso, temos, como eu falei há pouco, excelentes designers, arquitetos de interiores, tudo isso, só que a gente vai buscar fora, às vezes, para trazer para Belém também uma tendência um pouco diferente do que está se fazendo aqui. Não por falta de profissionais qualificados, mas sim para a gente fazer algo diferente. Então, isso é muito importante para nós e tem dado muito certo, inclusive trazendo os profissionais para Belém. Quando a gente trouxe o Abud para Belém, para fazer o primeiro empreendimento que ele fez para a gente, que foi o Piazza by Quadra, um prédio emblemático em frente à Praça Batista Campos, no último grande terreno na frente da praça. E nós trouxemos o Abud para Belém e eu comecei a mostrar o projeto para ele caminhando pela praça. E pedi a ele que integrasse o nosso projeto com a praça e a praça com o nosso projeto. Até a cor dos vidros foi pensada de uma forma que as aves da praça não se chocassem no vidro, então não se trabalhou com vidro espelhado. Tem uma série de coisas que é pensada e que é muito legal a gente trazer isso para o nosso mercado e a gente fazer diferente, a gente conseguir. Hoje, a arquitetura que a gente está usando aqui em Belém não deixa a dever nada para cidade nenhuma do sul, do sudeste do Brasil. Tanto a Quadra quanto várias outras construtoras paraenses estão usando muito design, muita coisa legal, e isso está fazendo com que a arquitetura local
dê um upgrade. Leopoldo, a inflação bateu forte em material de construção. Isso provoca uma revolução em nível de orçamento, de preço e de custos. É um trabalho a mais, né? Sim, sim. O que aconteceu nos últimos 2 anos aí devido à pandemia causou muita dor de cabeça, ainda vem causando. Os preços subiram absurdamente. Além dos preços altos, há também a escassez de material. Algumas obras nós tivemos que rever alguns materiais, outras nós tivemos que atrasar um pouco a obra por falta de material. Então, isso nos pegou realmente pesado e fez com que o preço do metro quadrado disparasse, não só no mercado paraense, como no mercado nacional de uma forma geral, e também fora do Brasil. Essa crise não é uma crise específica do Brasil. Se você viajar a qualquer país que você vá, nos encontramos recentemente numa viagem, a inflação ela aconteceu no mundo todo. O custo aumentou em todos os países, a escassez, o combustível, os problemas que tiveram na China. Então, isso reflete diretamente. E em mercados menos abastados como o nosso, obviamente o impacto se torna um pouco maior. Mas eu, com a graça de Deus, acho que o nosso mercado imobiliário paraense não está tendo muito o que reclamar, porque mesmo assim estamos conseguindo comercializar bem os imóveis, estamos conseguindo vender. Material de acabamento todo você traz de São Paulo, né? Eu ouvi alguma coisa essa semana de que está em falta, tá com dificuldade, os metais de banheiro. É verdade? É verdade, não só metais de banheiro. Recentemente fechamos com uma empresa multinacional a fachada de um prédio e eles nos atrasaram 8 meses o início de serviço por falta de material. Então, são problemas seríssimos que a gente tem enfrentado. Então, são muitos materiais que estão faltando e quando a gente acha no mercado é num preço exorbitante. Isso tem acontecido em vários segmentos e no nosso tem afetado demais devido à questão de petróleo, dólar, então o ferro, o cimento, isso foram e o INCC, que é o índice que corrige a construção civil, a construção de uma maneira geral, ele é feito baseado em uma média de itens. Então, se você tiver na estrutura de um prédio e o ferro subir 50%, o INCC com 2, 1% ao mês não vai refletir aquilo. Mas se você tiver num acabamento, aí você consegue equacionar. Então, é um jogo muito duro que a gente está tendo, é uma luta constante, tentando importar materiais, tentando trazer materiais de outros países diretamente. Estamos trabalhando muito forte junto à Coopercon, que é a cooperativa de compras vinculada ao Sinduscon e à ADM, para que a gente possa tentar, então, em bloco, fazer compras melhores e conseguir trazer materiais para diminuir essa escassez que a gente vem passando aqui. Leopoldo, eu ouvi alguma coisa de que nós temos uma arquitetura única no Brasil, do Rio Grande do Sul até o Amapá, embora tenha diferenças climáticas brutais, né? Aqui, o excesso de umidade, o calor, requer um tipo de material diferente do que aquele que é usado em São Paulo, por exemplo, ou nos estados do Sul. Você concorda com isso, que deveria ter alguns diferenciais em questões climáticas? Nós sempre pensamos nisso. Em São Paulo, você encontra prédios de luxo pintados, com uma textura, um estilo neoclássico. Aqui, construtoras que já fizeram prédios neoclássicos tiveram que pastilhar. O nosso clima interfere muito. Então, a gente não tem condição de usar determinados materiais em fachada, a gente não tem como usar determinados materiais O expostos devido excesso à de chuva. vidro deve provocar um efeito térmico violento dentro, não? De alguma maneira, sim, mas hoje nós já temos vidros que têm uma potencial redução nisso, que são vidros já preparados para refletir, que são vidros já preparados com um maior isolamento térmico, e isso já ajuda. Mas temos sim muitas peculiaridades. E sempre que a gente usa esses arquitetos de fora para nos ajudarem nisso, a gente reúne muito com eles, trata de materiais, do que pode aqui, do que não pode, do que cabe, do que vai estragar muito rápido. Então, são fatores que têm que sim ser considerados e levados em conta. Por isso que o nosso metro quadrado é mais caro proporcionalmente? Não, não. Em relação a isso, não. O nosso metro quadrado ele não é mais caro
do que os grandes centros brasileiros. Pelo contrário, ele é muito mais barato devido ao preço de terreno. Então, você chega em Belém, você vai comprar um terreno e ele pode te representar 10% a 15% do valor do empreendimento. Em São Paulo, você compra terreno que ele vai custar 150% do valor do VGV, ele vai custar 75% do valor do VGV e 25% é o terreno. Desculpa, e 25% é a obra. Por quê? Você vai comprar um grande terreno próximo da Avenida Paulista, no bairro dos Jardins, você vai comprar um terreno por 150 milhões e vai fazer o prédio com 50. Então, na realidade, o terreno piora a situação para eles. Aqui, o terreno é caro para a realidade local, mas a obra não fica tão acima. Por dois motivos. Primeiro, o material chega aqui mais caro, devido a frete, devido a tudo isso. Porém, a gente também usa materiais menos sofisticados, temos que revestir de outras formas, então acaba a equação ficando competitivo o nosso preço. O plano urbanístico de Belém, de alguma forma, evoluiu? Não, pelo contrário. Nosso plano urbanístico deveria ter sido revisto em 2018, devido à inoperância do poder público, não aconteceu. Foram abertos vários estudos, vários debates, e nada andou até Isso é uma agora. legislação que passa pela Câmara Municipal, né? Sim, sim, é uma legislação municipal que tem na própria legislação que ele deve ser revista de 10 em 10 anos, e venceu em 2018. E se a gente tiver boa vontade e pessoas capacitadas nesse estudo, a gente tem como melhorar muito a nossa cidade. Infelizmente, muitas das vezes, temos pessoas envolvidas nesses estudos que são muito xiitas em relação a determinadas coisas e não permitem que a cidade cresça ou evolua, com mentalidades tacanhas, com mentalidades pequenas, que não permitem que a cidade cresça, que a cidade melhore. E Para isso, quando a ilustrar, gente... para ilustrar, nós temos a Doca, né? No lado direito, torres imensas, né? Já várias torres, uma do lado da outra, e do lado esquerdo, que é o reduto, não pode ter torre nenhuma. Vários exemplos assim a gente pode citar. Qual cidade do mundo com 52 quilômetros de rio não tem uma orla com hotéis, com prédios, com tudo isso? Belém é como se fosse uma península e tem 52 quilômetros de orla. E você bem lembra quando construímos o edifício Premium, o que passamos. Então, e hoje não sai mais nenhum na beira do rio e tudo isso, apesar da legislação continuar vigente. Então, são absurdos como esse que poderíamos evoluir, que poderíamos rever de outra forma áreas tombadas, como Cidade Velha, trabalhando junto com os órgãos de preservação. Você viaja não muito longe, se você chegar no Chile, ao lado da Catedral do Chile, no centro de Santiago, você tem um prédio comercial completamente espelhado, ultra contemporâneo, que, inclusive, dependendo da hora do dia e Reflete da a posição que catedral. você esteja, ele reflete a catedral, fica uma coisa belíssima e está lá compondo junto. Quando você leva esse tipo de empreendimento para uma Só área rindo, né? totalmente... Aqui nós temos um elefante branco lá ao lado da catedral, que serve Entendeu? apenas de ninho para urubu. Pois é, quando você vê que as pessoas levam isso para grandes centros históricos, compondo com o contemporâneo, você obviamente revitaliza esse entorno totalmente. Então você imagina, a gente tem aí um outro elefante branco icônico em Belém, que é o Buraco da Palmeira, né? No meio do nosso centro histórico. Você imagina se ali sai um empreendimento contemporâneo, contemplando apartamentos, salas comerciais, lojas, o que Ia aconteceria? revitalizar o entorno todo, hoje totalmente abandonado, Todo o entorno, desvalorizado. você ia pegar uma pessoa que tem um imóvel caindo aos pedaços ali, um imóvel tombado de total interesse ao patrimônio, e você ia querer restaurar o seu imóvel, porque a partir daí você ia conseguir alugar, você ia conseguir vender, você ia montar algo para trabalhar naquele entorno, que poderia ser um hotel, que poderia ser uma série de coisas, mas infelizmente não se tem, às vezes o poder público falta essa vista empreendedora, e aí se pensa única e exclusivamente, tem que restaurar.
tem que restaurar, vamos punir o cara que deixou cair, vamos não sei o quê. Mas você não consegue subsidiar, você não consegue trazer benefícios e depois de restaurado vai ser abandonado de novo, porque ninguém quer ir para esse centro histórico, ninguém quer ir para esse lugar. E esse exemplo do centro histórico, esse exemplo da Cidade Velha, em breve acontecerá no bairro do Reduto, que também já foi tombado, Totalmente áreas abandonado, imóveis está abandonados. totalmente abandonado e vai começar a cair tudo. Então, o que é que você tem hoje na Cidade Velha? Imóveis invadidos que os proprietários já largaram de mão porque não conseguem vender, não conseguem restaurar, não conseguem alugar. Outros caíram e viraram estacionamento e não se empreende. E nunca, se não liberar esse tipo de empreendimento para essas regiões, esse tipo de lugar, esse tipo de região vai crescer, vai valorizar. Então, é uma pena, é uma pena. Infelizmente, a gente luta, mas quando a gente se depara com alguns órgãos, com as pessoas que fazem essa legislação antes dela ir para a Câmara Municipal, a gente acaba regredindo ao invés de aumentar. Recentemente, teve um vereador, acho que foi na legislatura anterior, que sugeriu que na Avenida Nazaré e na Avenida Governador José Malcher só se construísse 4 andares. Quer dizer, nós vamos fazer o que com Belém, se não puder edificar, se não puder verticalizar? Belém vai crescer para onde? É para empurrar a população para Ananindeua? Isso já está acontecendo. Então, a pessoa compra um imóvel em Ananindeua, mora em Ananindeua, mas traz o filho para a escola pública aqui em Belém, consome os hospitais de Belém, deixa os tributos em Ananindeua, mas vem para cá, para Belém. Então, o Belém é pensada para crescer, ou quando nós olharmos daqui a mais 10, 20 anos, nós vamos ver o que está acontecendo. Você vê perto, Mauro, você vê Manaus, você vê Fortaleza, você vê vários outros. Fortaleza São tem prédio de Luís. 80. Então, São São Luís, Luís, com Fortaleza, orla, com prédios lindíssimos. Fortaleza tem prédio lançado agora na beira do mar, com 50, 60 andares. E aqui em Belém, se você falar em construir em beira de rio, você só pode fazer 4, 5 andares. Então, o que é mais bonito para a gente? É mais bonito para a gente ficar vendo essas serrarias, esses depósitos de balsas velhas dessas empresas que faliram e são fiéis depositárias daqueles barcos velhos, poluindo e tudo isso, ou você fazer uma orla, gerar emprego, botar hotéis, fazer ciclovia, ciclofaixa, tudo isso. Então, assim, nós já apresentamos alguns projetos no ano passado para antigas gestões, para tudo isso. Um projeto de uma orla fantástica que ocuparia 4 quilômetros desses 52 que Belém tem, mas nada disso vai para frente. Sempre vem aquela velha justificativa, Do está se vento. tirando Você está vai se cortar tirando o o espaço, vento. você vai fechar o vento, você está tirando a janela do rio para a população mais carente, nada, você está gerando imposto. Você pega um terreno que paga 30 mil reais de IPTU e vai gerar 500 mil com um prédio em cima. Quantas pessoas você vai empregar para construir aquilo? O vento, Belém, como eu já falei, é tipo uma península. O vento não pode entrar por um lado e não sair pelo outro. Então, um lado ele entra, mas um lado ele sai, ele não vem do rio. Então, tem várias justificativas técnicas, estudos e tudo isso, mas as pessoas preferem não ver. As pessoas preferem manter a gente atrasado, evitar a geração de emprego, evitar o aumento de impostos. E é uma É luta verdade, é inglória. verdade. Foi bom esse teu desabafo, Leopoldo, muito interessante. Agora me diz uma coisa: você está sentindo a retomada do mercado? Estamos. A gente realmente falei há pouco, o nosso mercado local não tem o que reclamar. Os bons produtos estão sim sendo bem vendidos, mesmo com essa alta no preço do metro quadrado devido à questão dos materiais. Mas eu tenho todas as consultoras de Belém, graças a Deus a gente se dá bem, somos amigos e a gente conversa muito. E o mercado sim está bom para todo mundo, principalmente por causa desse efeito pós-pandemia. Ninguém pensou passar tanto tempo trancado dentro de casa. Então, as pessoas sentiram a necessidade de um Morar prédio que melhor. tenha mais. De morar melhor. De um prédio que tenha mais itens de lazer, de um prédio que o seu filho tenha o que curtir sem sair de casa, você ter uma área melhor, um tamanho maior.
e aproveitar mais o seu apartamento, a sua casa de uma maneira geral. E isso fez com que houvesse um boom de procura, de preço, de tudo isso. Casas em condomínios fechados, como alguns que a gente conhece, os preços dispararam. Por quê? Por causa do efeito da pandemia. E isso é uma coisa verdadeira. Tem muita gente que tinha aquele pensamento de não vou investir um valor muito alto para ficar parado no imóvel. Então, eu vou morar de aluguel e vou guardar dinheiro. E amanhã morre e não aproveitou o seu imóvel e o dinheiro ficou. Então, assim, a gente precisa viver melhor. E isso a pandemia mostrou para todo mundo. Reunir nossas famílias, nossos filhos terem uma área de lazer melhor, os nossos apartamentos serem do nosso gosto. Então, isso houve um boom muito grande no mercado de arquitetura, design, a parte de as lojas de material de acabamento em Belém, no pós-pandemia, também venderam muito, porque veio esse sentimento que ainda está acontecendo. E acho que vai perdurar por muito tempo, também porque a pandemia criou um bolsão e uma demanda reprimida. Né? Durante ali 2 anos, houve aquela demanda reprimida que agora ela está acontecendo. O empreendimento de vocês na Pedro Álvares Cabral, quando inicia? Já iniciaram, são 2 torres, já estão em 3 meses em obra, temos lá 7 batistacas a todo vapor. Isso lá eu posso falar para você do que está acontecendo. Nós temos 2 torres, uma torre de 4 apartamentos de 150 metros quadrados, 4 por andar, e a outra torre com 8 apartamentos que vão de 38 a 76 metros quadrados. A Uma de com vista apartamentos para a menores, Bahia, né? ambas têm vista para a Bahia, uma frontal e a outra diagonal. A torre de apartamentos menores está 85% vendida e nós iniciamos a obra recentemente. A torre de apartamentos maiores está 70% vendida. Então, isso mostra como há demanda para esses imóveis. E hoje nós temos um lançamento mais recente, que é o Arte, na Governador José Malcher, onde funcionou a ADM, Em frente à a DOCA, ADM né? Factory, que fica em frente à DOCA. Também um empreendimento maravilhoso, com 68 metros quadrados, apartamento de 68 metros quadrados, de altíssimo padrão, e que já está 50% comercializado em 4 meses de lançado. Então, há sim a demanda, e esse tipo, o investidor também busca muito esse tipo de imóvel, que é excelente de locação. Por quê? Vamos ver o que aconteceu na pandemia. Quem tinha dinheiro aplicado com mínimo, quem tinha dinheiro aplicado com mínimo risco, viu o dinheiro se esvair pela mão, viu seus investimentos se perderem, e quem tinha imóveis só viu o valor do imóvel crescer, os aluguéis subirem, a revenda subir. Então, o imóvel é sempre o investimento mais seguro. E o investidor paraense entendeu isso. Então, hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo atender muito os investidores, porque ainda temos um preço atraente, até pelo modelo de construção que a gente tem, o nosso preço chega a ser, alguns empreendimentos, de 15% a 20% mais barato do que a concorrência, e produtos de altíssimo padrão que vão rentabilizar muito bem. E a gente não faz empreendimentos com baixa qualidade, com tudo isso. São empreendimentos de alta qualidade que o inquilino quer ficar por muito tempo. Então, isso ajuda muito no preço da locação, no tempo de locação e tudo isso. Então, tem sido, graças a Deus, uma fórmula muito boa para nós. Leopoldo, eu agradeço essa conversa, eu parabenizo pelos 43 anos, não é fácil se manter com sucesso durante tanto tempo, levando em consideração o custo Pará, o custo Amazônia, o custo Brasil. Tanta gente ficou pelo meio e vocês lá caminhando firme e forte. Tomara que a modernidade chegue na nossa cidade, que a mentalidade dos nossos legisladores melhore, não é? Esse seu desabafo foi muito interessante e as pessoas vão começar a ficar de olho. A nossa eleição municipal é daqui a 2 anos. A gente pode pensar melhor, né? Ter tempo para pensar. Muito obrigado pela Eu entrevista. te agradeço. Acredito que a gente não precisa esperar 2 anos para isso. Acredito que a atual legislatura possa ajudar a cidade dessa forma. Acredito muito no atual prefeito, que é um arquiteto, urbanista, que entende do que a gente está conversando, e torço para que se sensibilizem, para que a gente consiga, então, fazer com que Belém realmente tenha o progresso que merece. Muito obrigado mais uma vez aí
pelo convite. Um abraço. Tchau. Um abraço, obrigado. Até logo.